Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, mais uma vez, do blog católico247.com. Uma grande satisfação estar aqui e hoje eu gostaria de continuar o assunto a respeito da liberdade religiosa, mas de um outro ponto de vista, de um outro ponto de partida, não agora para criticar uma apologia a este erro, mas para mostrar o quanto é verdadeira essa doutrina tão defendida pelos papas católicos. E eu farei isso por uma ilustração, explicando o histórico da pedofilia e como o vírus da pedofilia ele se tornou presente tanto na sociedade civil apóstata de uma forma geral, mas também dentro da Igreja Apóstata do Vaticano II. Eu farei isso então através da citação de 2 livros sobre a matéria, mas antes de mais nada, eu gostaria de reiterar aquilo que os papas disseram. Papa Gregório XVI, Papa Pio IX, Papa Leão XIII, nas suas encíclicas onde eles denunciavam as liberdades modernas, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de religião, eles enfatizavam e diziam assim às autoridades: se vocês assim fizerem, não vai faltar gente disposta a defender tudo que é tipo de absurdo, a resistir à verdade, a propagar a mentira, a seduzir as pessoas, apelando para as paixões, para o que é baixo no ser humano. Não faltarão. E grandes calamidades irão assolar a sociedade civil. E dito e feito, os jornalistas apostataram. Os poetas apostataram, os diretores de cinema apostataram, e as consequências foram calamidades morais sem precedentes que chegaram mesmo a escandalizar eles mesmos, os autores de toda essa sem-vergonhice. Eles mesmos se escandalizaram. Eles expulsaram a Igreja de Cristo de suas vidas. E então, o que aconteceu? Foram totalmente entregues as artimanhas, a malícia do demônio. E em quantos enganos caíram eles? Caíram em muitos enganos. E promoveram o mal. Promoveram o mal. Não só na teoria, mas também na prática. E a pedofilia é um bom caso desse. Então, meus amigos, como é que começou esse negócio da pedofilia nas sociedades europeias e americanas? Como é que essa desgraça moral ela começou a fazer parte do noticiário do dia a dia? Como é que começaram esses escândalos? Bom, esses escândalos foram espalhados pela própria imprensa apóstata. A imprensa que depois veio a denunciar os abusos sexuais dos padres e dos pedagogos foi a mesma imprensa que durante 20 anos ficou martelando e martelando e martelando na cabeça da população pedofilia, incesto, divórcio e tudo que é mais barbaridade que você pode imaginar. Vamos ver como isso aconteceu na prática, então? Vamos à leitura de um trecho de um livro de Jean-Charles Guillemot, chamado A Tirania do Prazer. É um livro bastante informativo. Eu lerei a partir da página 29 desse livro, certo? Onde ele justamente trata desta questão da mudança, estranha mudança de opinião da imprensa a respeito da questão da pedofilia. Parece que durante muito tempo martelou isso na cabeça de todo mundo. E depois, quando vieram os resultados dessa campanha da imprensa contra a fé católica, contra os bons costumes, então daí eles começaram a mudar de ideia. É isso que vamos verificar realmente com o relato deste jornalista. Vamos lá então. Um outro exemplo, verdadeiro caso de escola literária, permite avaliar melhor ainda a radicalidade desta reviravolta total da opinião, ou mesmo retraçar aproximativamente sua cronologia. É o exemplo do caso Tony de Vere, excelente escritor dos anos 70, que fez da prática pedófila não só tema de um proselitismo desenfreado, como o assunto mesmo de sua literatura.
recuando no tempo, podemos reconstruir a evolução da crítica literária a seu respeito. Uma evolução que pode ser, entre aspas, modelar em termos de deslizamentos da opinião geral. Foi em 1973 que Tony de Vere começou a ser conhecido como a publicação pelas Editions Minuit do romance Paysage de Fantasie, Paisagem Fantasiosa, sua quinta obra, tendo as 4 primeiras passado quase despercebidas. Jogos sexuais entre o adulto e crianças, representações fantasiosas da relação entre carrasco e vítimas, entre aspas, como as crianças brincavam de índios, eu brinco de ser carrasco, fecha aspas, declara o autor. Esse texto transparente vem a ser amplamente aplaudido e considerado, apesar de algumas restrições, entre aspas, um livro essencialmente voluptuoso. E obtém o prêmio Médicis. Sim, ele foi premiado, esse sem vergonha foi premiado pela sua campanha pedófila. No ano seguinte, Tony de Vere redige um panfleto libertino, Le Bon Sexe Illustré, o bom sexo com ilustrações, denunciando escancaradamente, entre aspas, a ideologia familiarista e atacando, já sem os rodeios da ficção, entre aspas, as doutrinas sentimentaloides à maneira ocidental ou militares à moda chinesa, bem como reivindicando, contra esta, entre aspas, velha moral repressora, uma total liberdade sexual para as crianças. Este, entre aspas, generoso panfleto é aqui e ali saudado, entre aspas, por aniquilar as noções repressivas de vício e virtude. Em uma entrevista consagrada a seus 2 novos romances, L'Île Atlantique, A Ilha Atlântica, e Journal d'un Innocent, Diário de um Inocente, publicado logo após, o autor enfatizará sua posição afirmando que, por ele, entre aspas, a pedofilia é uma cultura. Confessará, sobretudo, seu ódio às mulheres em geral e às mães em particular, culpando-as de exercerem sobre as crianças um matriarcado autoritário e castrador, entre aspas, se existisse um tribunal de Nuremberg para crimes de paz, 9 em cada 10 mães aí deveriam ser julgadas. De Vere acrescentará, em outro lugar e de novo sem meias palavras, que as mães zelosas constituem, aos olhos do pedófilo, um incômodo obstáculo, e diz desejar, idealmente, que seus filhos lhe sejam um dia retirados. Em 1978, um novo romance, desta vez passado no campo e assinado pelo mesmo autor, Quand mourut Jonathan, quando Jonathan morreu. Conto o amor consumado entre um pintor de idade madura e um garotinho de 8 anos. Romance menos provocador na forma, mas mantendo o proselitismo anterior. Novas homenagens da imprensa literária, não apenas enquanto a forma literária, mas quanto a significação mesmo do texto. Entre aspas, aprende-se neste romance que o amor morre quando se torna social e vive quando mergulha na animalidade. Entre aspas, as grandes paixões são as paixões proibidas. Entre aspas, Tony de Vere se volta para que há de mais puro e etc. Em 1979, ano em que aparece L'Île Atlantique, personalidade sulfúrea, mas heróica, do escritor clandestino, é mais uma vez saudada pela crítica, em termos que esta exclamação de Madeleine Schutzel pode bem ilustrar. Entre aspas, é um arquipélago fantástico este que em 10 livros Tony de Vere, escritor empenhado e solitário,
faz emergir das águas mais vivas de nossa literatura se as que tocam o corpo e o coração da infância. Outro testemunho, igualmente entusiasta, é o de Onique Greyer. Entre aspas, elogio da deserção, denúncia de todas as nossas prisões interiores, Lille Atlantique põe por terra um tabu, o da maternidade, vaca sagrada dos exploradores. Em 1980, em L'Enfant en masculin, a criança em masculino, Divers retorna à questão da falsa permissividade do meio que, a seu ver, se detém hipocritamente aquém dos limites do Código Penal, entre aspas. Não há senão um meio de descobrir a sexualidade de alguém, seja ele pequeno ou grande. É fazendo amor com ele. Não poderia ser mais claro. No entanto, a partir de 1986, a imagem do escritor parece inesperadamente modificar-se. Em 1989, ele publica, com o título de Abécédaire malveillant, Abecedário Malévolo, uma coletânea de aforismos, máximas e sentenças provocadoras que lhe valem, desta vez, resenhas irritadas, como a de Jérôme Garçon, que vê nesta obra, entre aspas, os últimos rabiscos burlescos e cheios de fel de um homem de 68 anos, que ainda se detém nos banheiros turcos dos arredores de Vincennes, onde as imundas paredes registram grafites obscenos e slogans raivosos de uma revolta já totalmente fora de moda. Outras críticas dão mostra de uma idêntica irritação. Os tempos mudaram, e não só no campo da literatura. Estaríamos errados se interpretássemos tais comentários apenas como a expressão das peripécias ou do desenrolar habitual ou das querelas clássicas da República das Letras. O caso de Divers só é aqui lembrado a título documental e não para transformar, respectiva e injustamente, esse escritor em bode expiatório. Ele ilustra o humor instável, não da crítica, mas de toda uma época. O fato é que, muito além das controvérsias romancescas e das transgressões audaciosas, o que passava em 1974 não passa mais em 1989. Que teria acontecido? O que aconteceu para a imprensa que martelou criminosamente durante tantos anos as vantagens da liberação sexual, da pedofilia, do incesto, do divórcio e de toda espécie de abominação moral? O que fez que eles mudassem de ideia assim de repente? Foram os escândalos provocados por eles mesmos. Escândalos envolvendo pedagogos e crianças abusando sexualmente de crianças deficientes. Isso tudo começou a vir à tona a partir da segunda metade da década de 80 e escandalizou o mundo, horrorizou estas mesmas pessoas. E eles disseram meia culpa, meia máxima culpa? Eles se arrependeram? Eles voltaram para Cristo? Não, de jeito nenhum. Eles procuraram bodes expiatórios para dar este falso testemunho de que eles estão com as mãos limpas, mas são os outros que praticaram essa iniquidade. Certo? Mas na verdade esses outros eles apenas levaram a cabo aquilo que essa gente malvada ensinou durante tantos anos, usando essa sua liberdade de perdição, dizer tudo o que pensa, certo? Sem qualquer moderação, sem qualquer censura, sem qualquer restrição. Vejam como os papas tinham razão. Dê a liberdade de expressão para essas pessoas e elas vão começar a defender tudo que é absurdo. E coisas horrorosas vão acontecer na sociedade. E foi exatamente esse tipo de gente que no século XX começou a se infiltrar dentro da Igreja Católica. Esse tipo de gente liberal que apostatou da fé. E foram essas pessoas, então,
que a partir da década de 60, sobretudo depois do Vaticano II, começaram a fazer a mesma coisa que eles acreditavam na sua prática, certo? E como é que isso aconteceu? Nós temos aqui o testemunho, certo, de uma das pessoas que ajudaram muito para que isso se tornasse realidade, que é o Joseph Ratzinger, assim chamado Papa Bento XVI, mas que em realidade é um verdadeiro herege. E nós já vemos já nesse curto período como ele é um herege, mas nossa atenção aqui não é sobre o fato dele ser um herege, mas sobre esse testemunho que ele mesmo dá do que estava acontecendo na igreja conciliar a partir da década de 60. Então vamos lá. Ele diz assim, lá na página 35 do seu Luz do Mundo, respondendo a uma pergunta de Peter Sewell, que é o seu entrevistador. Diz assim: sobre isso, quer dizer, os escândalos de pedofilia, o arcebispo de Dublin contou-me algo muito interessante. Disse-me que, apesar de não estar completo, o direito penal canônico funcionou até o final dos anos 50, e embora muito nele fosse criticável, mesmo assim foi aplicado. Mas a partir da segunda metade dos anos 60, simplesmente deixou de ser aplicado. Reinava a consciência de que a igreja não deveria ser uma igreja de direito, mas uma igreja de amor, e de que ela não poderia punir. Assim, foi apagada a consciência de que a punição pode ser um ato de amor. Nessa altura, assistiu-se um obscurecimento do pensamento de muita boa gente. Boa gente? Não. Uma gente que abandonou a doutrina católica. Certo? Uma gente que, segundo o próprio Papa Bento XVI, que conforme a própria mentalidade dele, essa gente que acreditava que o código da igreja, a lei da igreja, ela é criticável. Veja, o próprio Bento XVI diz assim, a lei que a igreja instituiu é criticável. E nós sabemos que para os católicos isso não é verdade, a disciplina da igreja é santa e verdadeira. Nós sabemos, pois o Papa Pio VI assim esclareceu, que é temerário, errôneo e absurdo afirmar que a disciplina da igreja ela pode conduzir as pessoas ao mau caminho, ou é defeituosa, ou tem qualquer problema. Isto que o Papa Bento XVI diz aqui é herético, mas é precisamente porque eles acreditavam nisso, que às vezes a igreja tinha um defeito, e que nós precisamos mudar as coisas, nós precisamos fazer como ensina a ciência liberal, a imprensa maçônica. Então daí eles abriram realmente as portas para o demônio dentro dos seus corações e começaram a cometer esse tipo de abominação que já tinha sido predita pelo clero católico. Eles abandonaram a fé católica e com isso também se tornaram vulneráveis a tudo que é tipo de coisa vergonhosa realmente. Então, esta igreja conciliar aí dos seus escândalos, ela é da mesma laia e da mesma estirpa que esta imprensa apóstata, que hoje tanto se alegra em achar bodes expiatórios para falar da pedofilia, mas que em nenhum momento confessa a sua própria culpa. E vejam, essas pessoas que ficaram martelando pedofilia durante décadas não foram punidas. E elas mereceriam ser punidas. Se a igreja fosse a mestra das nações, europeias e americanas, como já foi um dia, isso jamais poderia acontecer. Mas eles abandonaram a igreja, e abandonando a igreja de Cristo, foram entregues a Satanás e se tornaram escravos do pecado. Se hoje nós queremos mudar, se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos menos violência e mais ordem na sociedade, nós precisamos voltar à fé dos nossos pais. Nós precisamos voltar ao catolicismo e dar ouvidos a esses santos papas que tanto nos alertaram, que tanto cuidado tiveram de nós. Vamos voltar ao bom senso, meus amigos. Vamos voltar ao catolicismo e abandonar estas iniquidades espalhadas pela sociedade de uma forma geral e por essa igreja conciliar falsa e apóstata, que de católica só tem nome, mas que na verdade ela é totalmente anticatólica e totalmente submissa a este mundo maldito que apostatou da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Fique com Deus e até a próxima.
Novamente me coloco à disposição. Qualquer questão, por favor, pode perguntar que eu estou ao seu dispor. Muito obrigado. Tchau, tchau.